Rates, eu quero, mesmo com a plaquinha do professor Saulo, lembrar alguns fatos antes mesmo de falar. Eu queria agradecer aos três, a ele, Saulo Casale, que é meu presidente, entre aspas, porque é meu coordenador na pós-graduação, e eu começo por ele porque são 38 anos na pós-graduação da faculdade ininterruptos. Ele é o mais velho dos três presidentes. Eu estou colocando ele também como presidente da minha vida. Em segundo lugar, vem Rates, porque a segunda instituição das três que estão aqui presentes foi... eu entrei nela depois que já estava no mestrado, dando aula, etc. E a terceira é a Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Então, eu sou sempre feliz que estou hoje coordenado por três amigos, três ex-alunos, três grandes dirigentes de três entidades que, portanto, fazem este evento. Eu quero cumprimentar novamente as pessoas que dele participam, Mônica Aguiar, Maria Garcia, que é uma querida amiga minha dos tempos de São Paulo, muitos eventos juntos fizemos e que me engrandeceu essa companhia todo o tempo. Eu a adoro por tudo, inclusive porque trouxe para nós a obra de Meireles Teixeira, que é uma dádiva, né? E Geisa, um abraço para ela, um abraço para Robério, e vamos por aí afora. Quem mais está? Eliana, a grande amiga, grande magistrada. Qualquer adjetivo para Eliana é exacerbado, porque o Brasil todo ainda lhe rende as homenagens devidas e com muita justiça. Silvia, colega, amiga de muito tempo, e comigo em vários eventos que são de afirmação. E Silvia, gostei muito de estarmos juntos. E, por fim, José Horácio, que é o presidente de um instituto, Saulo, que foi de lá que eu tirei aquele Limites da Revisão Constitucional, aquele livro meu, no célebre evento de que participamos o Lembo, o Manuel Gonçalves Ferreira Filho e eu. O Lembo presidia e o Manuel Gonçalves e eu fizemos as palestras, portanto, antes da revisão constitucional. Mas o tema que eu escolhi foi exatamente direitos fundamentais na pandemia. Eu dividi em três rápidas informações, porque já sabia que o tempo era pequeno, então, dentro dele, são até provocações. Primeiro, direitos fundamentais. O que eu entendo por direitos fundamentais? Segundo, a disciplina dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. E, por último, a disciplina dos direitos fundamentais na pandemia. Para dar a noção do que eu entendo, para dar notícia do que eu entendo como direitos fundamentais, em primeiro lugar, eu dou a noção de duas linhas. Para mim, direitos fundamentais são as prerrogativas inatas do ser humano, por isso essenciais à sua existência com dignidade. E aí distribuo, de logo ao dizer que são prerrogativas inatas, me preocupo com a natureza jurídica dos direitos fundamentais. Aí essas prerrogativas, acho eu, quando submetidas ao crivo jurídico, elas provocam reflexões que levam a buscar essa natureza em dois polos. Direitos fundamentais são direitos subjetivos. Direitos fundamentais são uma função social. Por que direito subjetivo? Eu digo que é direito subjetivo na medida em que constitui uma aptidão outorgada a cada sujeito de direito para praticar atos. Aqui cabe a concepção de Alexis sobre o sistema de posições jurídicas fundamentais, na categoria que ele chama de direitos a algo, cuja estrutura fundamental ele, Alexis, classifica em dois tipos. Os direitos a ações negativas e os direitos a ações positivas.
Direitos a ações negativas, como ele próprio faz a similitude, são direitos de defesa. Quando positivados, eles impedem o Estado de praticar atos em contrário do que está estatuído nessa positivação. Então, o Estado deve, aí, propiciar ao sujeito as condições para concretizar esses direitos. Os exemplos na nossa Constituição estão nos artigos 6º e 7º, portanto, uma lista desses direitos de ações negativas. Mas ele fala dos direitos de ações positivas, que são os direitos de atuação do Estado. Aí nós temos, na concepção dele, a ação positiva fática e a ação positiva normativa. A ação positiva fática, eu diria que são os direitos a prestações do Estado. E nós tivemos recentemente, há poucas horas, diríamos nós estamos hoje na quarta-feira, a votação foi a semana passada, o caso do Fundeb. Os exemplos que Alex dá, nesses exemplos se inclui o caso do Fundeb, que são subvenções, chamemos assim, e eu postulando em favor das creches comunitárias que abrigam os filhos dos operários, eu dou esse exemplo do Fundeb. E ação positiva normativa. Nós temos aí direitos a atos estatais de imposição de normas indispensáveis para o seu âmbito de liberdade. Eu chamaria isso de direitos típicos de prescrições. Há meu livro Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, que, inspirado em Alessi e em Orlando Gomes, eu faço e em Santi Romano, eu faço essa distinção entre prescrição e prestação, até para explicar o que é uma taxa de serviço e o que é uma taxa de polícia no âmbito do direito tributário. Mas também disse eu que há uma natureza dos direitos fundamentais que eu atribuo de função social. Eu digo que é função social na medida em que toda pessoa, individualmente, tem na sociedade uma certa função a cumprir, tem uma certa tarefa a executar. Aqui está a noção realista, substitutiva da noção metafísica de direito subjetivo, que nos dá de Guy, na célebre Conferência de Buenos Aires, há mais de 100 anos, portanto, 1911. Daí tiramos as características dos direitos fundamentais. Primeiro, direito natural. Segundo, direito subjetivo público. Terceiro, direito coletivo. E quarto, direito indivisível. Por que direito natural? Porque ele integra o patrimônio do ser humano enquanto elemento constitutivo de sua dignidade. A noção aqui não tem conotação tomista, ou seja, não é aquela noção da doutrina escolástica de Santo Tomás de Aquino, pela qual o direito natural seria aquela reta de procedimento, de conduta que Deus ensinou a todos os homens. Não é disso que eu falo. Eu falo, portanto, lá atrás de um direito que é inato, de uma prerrogativa que é inata, portanto, estou aqui concluindo com esse direito natural. Direito subjetivo público, porque em razão de sua fonte, que é sempre ou a Constituição, quando ele é positivado, ou ele está em tratados e convenções internacionais, esse direito é exercido de modo oponível a qualquer destinatário. Na ideia de destinatário, nós pegamos a melhor noção que podemos ter à mão, do próprio Santi Romano, naquele dicionário dele, ou Miguel Reale, Direito como Experiência. São duas lições magníficas sobre essa questão do destinatário. Portanto, eu acho que é um direito subjetivo público, por isso, que, além da fonte, ele é oponível a qualquer destinatário. É claro que qualquer dos poderes do Estado
qualquer deles tem de respeitar, portanto, um direito fundamental. E é um direito coletivo, porque quando assume a natureza de função social, a sua titularidade cabe aos órgãos que exercem controle social em nome da sociedade civil. São direitos econômicos, direitos sociais, direitos de solidariedade, e há um tema que muito me apraz, que é o direito que nós estamos discutindo, a fraternidade. Eu acho que é um ponto que nós, estudantes de direito constitucional, ainda não exploramos no preâmbulo da nossa Constituição. Há um ministro do STJ que agora fez um livro sobre o assunto. Eu estou na leitura desse livro e ainda nem pude agradecer a ele a oferta, porque não acabei de ler. E, por último, direito indivisível, porque não comporta a tese da existência de gerações e de dimensões. Quem, por acaso, foi meu aluno sabe que eu tenho ojeriza a esta tese das dimensões e das gerações. Acho que foi implantada no Brasil, se o rei meu senhor me conta outra história, por uma formulação de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que o ministro Carlos Veloso, num acórdão, num voto dele, portanto, transformado num acordo de um julgamento, chamou atenção para essas dimensões. Aí, como diria Geraldo Ataliba, nós fomos atrás como a vaquinha do presépio, do sininho, que vai atrás de tudo que as pessoas dizem sem fazer uma análise crítica. As circunstâncias que dão origem a cada momento aos direitos fundamentais não os seccionam no tempo ou no espaço. Ao contrário, estratificam-nos como aptidão para a prática de atos na sociedade, compondo o âmbito de liberdade da pessoa, cujo exercício é assegurado pelo próprio direito fundamental. Então, podemos passar para o segundo e penúltimo item, que é a disciplina jurídica na Constituição de 1988. Entendo que esses direitos estão ali nos artigos 5º a 17 da Constituição, categorizando-os como direitos individuais e como garantias individuais. Lá está bem claro, direitos individuais, garantias individuais. Isso nos chama para dar uma noção do que são direitos individuais, a noção que nós acabamos de oferecer. Mas também nos chama para dar uma noção do que sejam garantias individuais. Aí são os instrumentos processuais estabelecidos na Constituição. Essas garantias são, por sua vez, direitos fundamentais. Quer dizer, a própria garantia fundamental ali descrita é um direito fundamental. Eu dou exemplo do mandado de segurança. Na análise de uma liminar que alguém requer, costumo dizer que esta liminar é da titularidade do impetrante do mandado de segurança. Não precisa que eu vá invocar os processualistas italianos, que são os melhores nessa matéria, mas como não estamos falando só para os professores, tem outras pessoas que, não sendo professores, precisam saber dessas fontes, lá eu insisto que essa liminar é da titularidade do impetrante do mandado de segurança. Se existentes, é óbvio, os pressupostos da fumus boni iuris e do periculo in mora. Diferentemente do procedimento da tutela provisória, regida pelo Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária, no qual o titular é o juiz, a quem compete a convicção de dar ou não dar a tutela, porque ele pode examinar e achar que ali não tem essas características. Mas, no caso do mandado de segurança, se os pressupostos da fumus boni iuris e do periculo in mora existirem, eu acho que a titularidade é do juiz. E ela está aí para ouvir uma homenagem que eu faço, não sei se ela se recorda disto, à ministra Eliana Calmon. Magistrada aqui na Bahia, no tempo que a nossa Justiça Federal era ali na antiga Casa da Faculdade de Direito, a ministra Eliana tinha uma tese no sentido de que um mandado de segurança, e muitos impetramos questões tributárias,
Se ele tivesse esses pressupostos, não precisava que o impetrante fizesse um depósito. Naquele tempo era um horror, porque inventaram que até por mandado de segurança nós tínhamos que fazer depósito do valor do tributo que se pleiteava. Eliana entendia, parece que é isso, como eu estou aqui revelando. E nós pedíamos assim, suávamos com ela, disse, admita o depósito, porque a correção monetária é tão grande que Vossa Excelência está fazendo a nós uma justiça, mas o leão é injusto. É o exemplo que eu dou e passo para o último dos aspectos dessa disciplina jurídica da Constituição, que é a interpretação sistêmica da Constituição. Autoriza essa interpretação sistêmica a integração da norma do artigo 3º, porque ali estão os objetivos fundamentais da República, da Federação. Esses são integrativos dos direitos fundamentais. E é por isso que, nessa pandemia, o que aconteceu? A República foi posta, portanto, em destaque, porque se tinha algum monarca querendo determinar qual era a posição, perdeu seu tempo. A República prevaleceu. E a Federação? Melhor ainda, nós estamos acostumados com um poder centralizado, fruto de uma revolução que vocês, são meninos, não sofreram os ditames dessa revolução e que concentrou tudo e que fez uma federação voltada para o centro, que precisa urgentemente voltar para a periferia da política, no sentido de competências que não estão em Brasília. E aí nós estamos dizendo que esses princípios da republicano e federativo são integrativos dos direitos fundamentais. Eu os poderei invocar para que exija o respeito a uma das prerrogativas a que eu estou me referindo. Por último, a disciplina dos direitos fundamentais na pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia é grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Diz isso a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, se diz que nós temos 193 países, excluindo o Vaticano e Taiwan, com os dois 195. O coronavírus somente não foi ainda identificado em 12 desses países, pelo menos até agora de tarde. Não sei se agora de noite já os jornais vão informar casos de infecção. Portanto, concluo eu, fundamentadas nos princípios republicano, federativo e democrático, lastreados nos seus objetivos fundamentais, elencados no artigo 3º da Constituição do Brasil, as unidades federadas poderão, respeitado o âmbito de liberdade da pessoa, cujo exercício dessa liberdade é assegurado pelo próprio direito fundamental, tomado em sua natureza de direito subjetivo ou de função social. Aí está, ao meu sentir, como é que poderemos usar esses direitos fundamentais neste momento de pandemia. Eu tenho feito algumas lives com muitos dos meus alunos, fiz com Pamplona, por exemplo, e dentro disso começo, Saulo, no sábado, um curso popular de tributação, onde eu vou dizer pelas minhas redes sociais ao povão o que é um imposto, a transferência do patrimônio de cada particular para o geral e que ele precisa, portanto, fiscalizar. Meu youtuber, eu sou, apesar de octogenário, youtuber.
Então, o meu YouTube é Professor Edivaldo Brito, tudo junto. As pessoas que quiserem seguir-me, eu ficarei satisfeitíssimo. Ou se inscrevam no meu, ou, se quiserem se inscrever, eu ficarei satisfeito. Ou se inscrevam no meu Instagram, que também é Professor Edivaldo Brito. Ficarei, apesar de octogenário, dentro dessa ferramenta tecnicamente bonita que me fez ver vocês todos, ver Maria Garcia por todos. Eu homenageio a todos, repito, em Maria Garcia, me deu muita satisfação de revê-la. Muito bem.